Boa tarde a todos. Hoje vamos iniciar nossa videoaula sobre alterações cromossômicas numéricas, um tema essencial dentro da genética humana. Essas alterações acontecem quando o número de cromossomos em uma célula é diferente do normal, e isso pode gerar consequências importantes no desenvolvimento de um indivíduo. Mas, antes de entendermos exatamente como esses erros acontecem, precisamos revisar dois elementos fundamentais: os cromossomos e o DNA. São eles que estruturam e carregam toda a informação genética. Qualquer falha neles pode resultar nas alterações que estudaremos ao longo da aula. Por isso, começaremos reforçando como essas estruturas funcionam e por que sua organização é tão importante. Os cromossomos são estruturas localizadas dentro do núcleo das células, que têm a função essencial de organizar e proteger o DNA. Eles são formados por longas moléculas de DNA associadas a proteínas que ajudam a compactar e estabilizar esse material. Sem os cromossomos, o DNA, que é extremamente longo, ficaria solto no núcleo, desorganizado e vulnerável a danos. Além disso, os cromossomos garantem que, durante a divisão celular, cada nova célula receba exatamente o mesmo conjunto de informações genéticas. Essa distribuição precisa é indispensável, pois qualquer erro nesse processo pode gerar alterações no número de cromosomos, como trissomias ou monossomias, que veremos mais adiante. O que é o DNA? O DNA é a molécula que armazena todas as instruções para formar e manter o corpo humano. Ela determina características visíveis, como cor dos olhos e textura do cabelo, e também controla funções internas vitais, como a produção de enzimas, hormônios e proteínas que sustentam o funcionamento do organismo. Apesar de ser extremamente longo, podendo atingir metros de extensão dentro de uma única célula, o DNA precisa caber dentro do núcleo, o que é só possível graças ao processo de compactação promovido pelos cromossomos. Essa organização não apenas protege o material genético, mas também permite que as células acessem as informações quando precisam utilizá-las. O DNA é uma molécula extremamente longa, e se ficasse solto dentro do núcleo, tudo deveria ser completamente caótico, como um livro enorme aberto no vento, com as páginas se misturando e se perdendo. Para evitar essa desorganização, o DNA precisa ser compactado e estruturado de maneira precisa. É aqui que entram os cromossomos. Eles funcionam como verdadeiros organizadores do material genético, enrolando, dobrando e protegendo o DNA para que ele caiba no núcleo e possa ser utilizado corretamente pela célula. Sem essa compactação, o DNA seria facilmente danificado, difícil de acessar e impossível de distribuir adequadamente durante a divisão celular. Cada cromossomo é formado por uma longa molécula de DNA, que precisa ser cuidadosamente organizada para caber dentro do núcleo da célula. Para isso, o DNA se enrola ao redor de proteínas chamadas histonas, que funcionam como pequenos carretéis onde o fio genético se acomoda. Esse processo de enrolamento permite a compactação do DNA, mantendo-o organizado e protegido. Além disso, essa compactação não serve apenas para armazenar o material genético, mas também para regular o acesso às regiões que a célula precisa utilizar. Assim, partes do DNA podem ficar mais abertas ou mais fechadas, permitindo ou restringindo a leitura dos genes conforme a necessidade do organismo. Nos seres humanos, a maioria das células possui 46 cromossomos organizados em 23 pares. Essa organização em pares é fundamental. Em cada par, um dos cromossomos vem da mãe e o outro vem do pai, formando o conjunto completo de informações genéticas que definem nossas características. Essa combinação equilibrada garante que o organismo receba instruções corretas para seu desenvolvimento e funcionamento. Quando essa quantidade foge do padrão, seja por falta ou excesso de cromossomos, surgem as alterações numéricas que estudaremos mais adiante. Por isso, manter os 46 cromossomos distribuídos corretamente é essencial para a saúde e o equilíbrio biológico. No ser humano, os cromossomos são divididos em dois grandes grupos, os autossomos e os sexuais. Dos 23 pares existentes, 22 pares são autossomos, responsáveis pela maior parte das características do corpo, como crescimento, metabolismo e formação dos órgãos e tecidos. O último par é formado pelos cromossomos sexuais, conhecidos como XY, que determinam o desenvolvimento sexual. Indivíduos com dois cromossomos X costumam apresentar desenvolvimento feminino, enquanto aqueles com um X e um Y apresentam desenvolvimento masculino. Embora essa seja a configuração mais comum, a biologia permite variações naturais no número e no tipo de cromossomos sexuais, o que pode resultar em características diferentes e também em algumas condições genéticas específicas, que veremos ao longo da aula sobre alterações numéricas. Os cromossomos desempenham um papel essencial porque são eles que carregam os genes, que nada mais são do que pequenos segmentos de DNA,
contendo instruções específicas para produzir proteínas. Cada gene funciona como um comando, que orienta a célula sobre como construir uma determinada proteína. E essas proteínas são responsáveis pela maior parte das funções do organismo, desde a formação dos tecidos até o controle de processos metabólicos, hormonais e imunológicos. Portanto, a organização dos genes dentro dos cromossomos é fundamental, porque qualquer alteração na estrutura ou na quantidade de cromossomos pode afetar esses genes e, consequentemente, interferir no funcionamento normal do corpo. Durante a divisão celular, os cromossomos passam por um processo extremamente preciso de duplicação e distribuição. Primeiro, cada cromossomo copia seu DNA, formando duas cromátides idênticas. Em seguida, essas cromátides se alinham no centro da célula e são separadas com exatidão, garantindo que cada célula filha receba o mesmo conjunto complexo de informações genéticas. Esse mecanismo rigoroso é essencial para manter a estabilidade do organismo. No entanto, quando ocorre algum erro nessa separação, especialmente durante a meiose que formam as gametas, podem surgir alterações no número de cromossomos, como cromossomos extras ou faltando. Esses erros podem resultar em síndromes genéticas e são justamente o foco principal da nossa aula sobre alterações numéricas. Os cromossomos não ficam sempre com aquela aparência compacta e facilmente identificável que vemos em imagens de microscópio. Na verdade, essa forma organizada e condensada só aparece durante a divisão celular, quando a célula precisa separar o material genético de maneira precisa. Nos demais momentos, os cromossomos permanecem mais relaxados, desenrolados e espalhados pelo núcleo. Esse estado menos compacto é fundamental, porque permite que a célula acesse rapidamente as regiões do DNA, que precisa usar para produzir proteínas, realizar ajustes metabólicos ou responder a estímulos do ambiente. Ou seja, quando a célula está funcionando normalmente, o DNA precisa estar acessível. Quando vai se dividir, precisa estar organizado e compacto. Quando pensamos no papel dos cromossomos dentro da célula, uma boa forma de visualizar sua importância é compará-los a bibliotecas compactas e extremamente organizadas. Cada cromossomo funciona como um estante cuidadosamente planejado, onde todo o conhecimento necessário para construir, manter e regular o organismo está armazenado de forma segura e acessível. Se esse conteúdo estivesse solto, seria impossível encontrar, ler ou utilizar as informações corretas no momento certo. É essa organização eficiente que permite que o corpo funcione de maneira coordenada, garantindo que cada célula saiba exatamente o que fazer. E é justamente quando essa organização sofre falhas, seja por erros na separação, na duplicação ou na quantidade de cromossomos, que surgem as alterações numéricas estudadas na genética. Basicamente são mudanças que acontecem na quantidade ou na estrutura dos cromossomos, e elas têm um papel central no estudo das alterações genéticas numéricas. Como basicamente os cromossomos carregam todo o material genético da célula, qualquer erro nesse conjunto, seja ou ele pequeno ou grande, pode impactar o desenvolvimento, o funcionamento do corpo, ou até mesmo a viabilidade e o caminho que o embrião percorre. Essas mudanças podem surgir de forma totalmente natural, como consequência de falhas no complexo do processo da divisão celular, ou também elas podem acontecer influenciadas por fatores externos, como a radiação e substâncias químicas que entram em contato com o corpo. O ponto essencial é que quando o número ou a organização dos cromossomos se altera, o equilíbrio do DNA também se modifica. Isso pode resultar em características diferentes, condições genéticas ou até quadros graves que impedem o desenvolvimento embrionário. Então, essas alterações cromossômicas, elas causam quase, em grande parte das vezes, condições, querendo ou não, retroativas de corpos, né? Então, eles acabam que passam por processos que corpos com os cromossomos com o mesmo número não passam. Elas podem ser divididas em dois grandes grupos que se distinguem pela natureza do erro que ocorre durante a divisão celular. O primeiro grupo engloba as alterações estruturais que acontecem quando a forma do cromossomo é modificada, geralmente após uma quebra. Nessas situações, pedaços podem se perder, podem se inverter ou também podem se duplicar ou até mesmo se unir a outro cromossomo, alterando a arquitetura original daquele material genético. O segundo grande grupo seria aquele que envolve alterações numéricas, o que são especialmente importantes para o tema da nossa aula. Ela surge quando o número total de cromossomos de uma célula fica diferente do padrão. Então, quando a gente tem uma mudança radical no número da quantidade de células. Seja porque um cromossomo está faltando, ou também porque tem algum cromossomo extra.
Ambas as categorias podem causar impactos significativos, mas são alterações numéricas que mais se relacionam às aneuploidias e euplodias, as variações que estudaremos em profundidade ao longo da aula. As alterações dos cromossomos, elas acontecem quando uma célula passa a ter mais ou menos cromossomos do que o esperado, e isso é geralmente consequência de erros durante a meiose. Então, durante essa divisão especial, basicamente cada cromossomo deveria se separar perfeitamente do seu par, fazendo com que cada gameta recebesse apenas um exemplar de cada tipo. Porém, quando essa separação falha, ocorre um fenômeno conhecido como não disjunção. Como resultado, um gameta pode acabar recebendo 2 cromossomos de um mesmo par, enquanto o outro gameta fica sem nenhum. Se um desses gametas ficarem, digamos assim, desbalanceados, participa da fecundação, o embrião formado também terá esse desequilíbrio, apresentando cromossomos extras ou faltando em determinadas posições. Então, basicamente, esse erro ele quebra o equilíbrio genético, porque uma pessoa que nasce com a falta de cromossomo, acaba que o filho dessa pessoa, o sucessor genético dessa pessoa, também vai ter esse problema. E isso, basicamente, pode variar desde casos graves, como, por exemplo, casos incompatíveis com a vida, até síndromes específicas que acompanham o indivíduo ao longo da sua vida. Basicamente, essas alterações acontecem quando a própria estrutura física de um cromossomo é modificada. Geralmente, ela é causada devido a algum tipo de quebra em sua sequência. E quando essa quebra ela acontece, o fragmento resultante pode sofrer diferentes destinos. Cada um deles dá origem a um tipo específico de alteração. Em alguns casos, esse pedaço quebrado ele simplesmente se perde, desaparecendo, dando origem a um que chamamos de deleção, que é uma mudança que pode retirar genes essenciais e gerar consequências graves para o desenvolvimento. Em outras situações, em vez desse pedaço simplesmente desaparecer, se perder, esse pedaço ele é duplicado, formando regiões repetidas do mesmo material genético e produzindo, querendo se perder, ele forma um desequilíbrio genético. E há também situações em que esse fragmento quebrado ele acaba retornando ao mesmo cromossomo, mas de forma invertida, mudando completamente a sua orientação original e resultando em uma inversão. Além disso, pode ocorrer também uma troca de fragmento entre cromossomos diferentes, o que chamamos de translocação, que seria um processo que basicamente altera não apenas a posição dos genes, mas também a forma como eles são regulados. Essa alteração estrutural pode surgir em vários momentos, desde as divisões celulares comuns até durante as formações dos gametas, quando o material genético está sendo reorganizado para gerar os óvulos e os espermatozoides. Também pode acontecer nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário, quando as células ainda estão se multiplicando rapidamente e são mais suscetíveis a erros, independente do momento que surgem. E essas mudanças estruturais que eu acabei de citar, elas podem modificar profundamente o funcionamento dos genes envolvidos e gerar consequências que variam desde quadros graves a alterações compatíveis com a vida. Podem ser bastante variadas, mas todas têm o fato em comum que os cromossomos são copiados, organizados ou distribuídos durante a divisão celular. Então, o que causa essa alteração cromossômica seria a divisão celular em que ela corresponde, né? Então, quando acontece algum tipo de problema ou, enfim, algum tipo de dificuldade durante a divisão celular, acontece essa alteração cromossômica. As alterações euploides representam um tipo especial de mudança cromossômica, que afeta não apenas um cromossomo individual, mas conjuntos inteiros de cromossomos ao mesmo tempo. Até aqui, discutimos erros que envolvem partes específicas do material genético, ou o ganho e perda de cromossomos isolados, mas as euploidias vão muito além disso. Elas modificam a quantidade total de material hereditário presente na célula, alterando o número completo de conjuntos cromossômicos que um organismo deveria possuir. Em seres humanos, esse equilíbrio é extremamente delicado e qualquer mudança que envolva conjuntos inteiros pode afetar profundamente o desenvolvimento embrionário e o funcionamento celular. Embora em algumas espécies, especialmente plantas, esse fenômeno seja comum e até vantajoso, nos seres humanos geralmente está associado a condições graves e incompatíveis com a vida. Portanto, estudar as euploidias é essencial para compreender como o número total de cromossomos influencia a organização do organismo e determina sua viabilidade biológica.
Dias são mudanças que envolvem o ganho ou a perda de conjuntos completos de cromossomos. Diferentemente das aneuploidias, que afetam cromossomos isolados, as euploidias alteram todo o conteúdo cromossômico de uma célula de forma proporcional. Em condições normais, os seres humanos são organismos disploides, o que significa que possuem dois conjuntos completos de cromossomos, um herdado da mãe e o outro do pai, totalizando 46 cromossomos. Quando esse número é modificado por inteiro, surgem células haploides, triploides, tetraploides ou outras variações, dependendo da quantidade de conjuntos presentes. Esse tipo de alteração causa um desequilíbrio global no genoma, interferindo em todos os processos celulares que dependem da quantidade precisa de DNA. Em humanos, isso geralmente leva a quadros severos e inviáveis, já que o organismo não consegue funcionar corretamente com excesso ou falta de conjuntos inteiros de cromossomos. Contudo, o estudo das euploidias revela muito sobre a importância da proporção genética e ajuda a entender que o equilíbrio cromossômico é fundamental para a vida. Para compreender plenamente o que são as alterações euploides, é fundamental diferenciá-las das aneuploidias, que são muito mais comuns em seres humanos. Enquanto as euploidias envolvem mudanças amplas, que afetam conjuntos inteiros de cromossomos, as aneuploidias provocam desequilíbrios específicos, alterando apenas cromossomos isolados dentro do conjunto total. Em outras palavras, a euploidia modifica a quantidade de livros de toda a biblioteca, enquanto a aneuploidia altera apenas um ou alguns volumes dessa mesma coleção. Nas euploidias, o número de cromossomos muda proporcionalmente, duplicando, triplicando ou reduzindo todo o conjunto, o que causa um impacto global e profundo na organização genética. Já nas aneuploidias, o problema está restrito ao ganho ou à perda de um cromossomo específico, como acontece na trissomia 21, que adiciona um cromossomo extra apenas ao par 21, ou na monossomia X, que envolve a falta de um cromossomo sexual. Essa distinção é essencial, pois explica por que as euploidias costumam ser incompatíveis com o desenvolvimento humano. Quando todos os conjuntos são alterados, o equilíbrio genético inteiro é rompido, enquanto nas aneuploidias, embora haja um desequilíbrio, parte do sistema ainda permanece funcional. Assim, a diferença principal está no alcance do erro. As euploidias transformam o conjunto completo de cromossomos, enquanto as aneuploidias alteram apenas cromossomos individuais. Essa comparação ajuda a entender o impacto distinto desses dois tipos de alteração no desenvolvimento embrionário e na viabilidade da vida humana. As alterações euploides podem se manifestar de diferentes formas, dependendo da quantidade de conjuntos cromossômicos presentes na célula após o erro genético. Cada tipo representa um desequilíbrio profundo no número de cromossomos, já que envolve a perda ou acréscimo de todo um conjunto completo, e não apenas de um cromossomo isolado. Em seres humanos, esses quadros são geralmente incompatíveis com a vida, porque modificam de maneira global todos os processos regulados pelo DNA. Os principais tipos de euploidia são a haploidia, a triploidia e a tetraploidia, cada uma com características e consequências próprias. Por exemplo, a haploidia ela ocorre quando a célula possui apenas um conjunto cromossômico, totalizando 23 cromossomos. Embora os gametas humanos naturalmente sejam haploides, um embrião formado com essa configuração não consegue se desenvolver, pois falta grande parte do material essencial para a organização do organismo. Já a triploidia ela é diferente, ela é caracterizada pela presença de 3 conjuntos completos, somando 69 cromossomos. Geralmente ela surge quando 2 espermatozoides fecundam no mesmo óvulo ou quando a gameta apresenta duplicação do seu conjunto cromossômico. Esse excesso de DNA dificulta muito a formação adequada de tecidos e órgãos, fazendo com que a maioria dos embriões triploides não completem a gestação. E a tetraploidia, na qual há 4 conjuntos completos, totalizando 92 cromossomos, costuma surgir por uma falha após a fecundação, quando o material genético é duplicado, mas a célula não se divide. Este tipo de alteração também é incompatível com o desenvolvimento humano. Assim, os diferentes tipos de euploidias refletem como erros na organização dos conjuntos cromossômicos podem comprometer profundamente o equilíbrio biológico, demonstrando a importância vital do número correto de cromossomos para o desenvolvimento saudável. As euploidias elas surgem principalmente de erros que acontecem durante processos extremamente delicados da reprodução e do desenvolvimento inicial do embrião.
Para compreender essas causas, é importante lembrar que a meiose, o processo responsável pela formação dos gametas, é uma etapa na qual os cromossomos precisam ser separados e distribuídos com absoluta precisão. Quando essa separação falha de forma ampla, envolvendo conjuntos inteiros de cromossomos, ocorre um desequilíbrio profundo que leva ao surgimento das euploidias. Esses erros eles podem acontecer tanto durante a meiose quanto nos primeiros estágios após a fecundação, quando o embrião ainda está realizando suas primeiras divisões celulares. Além disso, fatores externos também podem contribuir para essas alterações. A exposição à radiação, por exemplo, ela pode interferir nos mecanismos de divisão celular, desorganizando a replicação e a distribuição de material genético. Certas toxinas e substâncias químicas têm efeito semelhante, afetando diretamente a integridade do DNA ou os processos que controlam o ciclo celular. Apenas esses fatores ambientais terem influência, muitas euploidias surgem de forma espontânea, sem causa externa identificável, representando simplesmente falhas naturais que podem ocorrer durante a reprodução. Outro fator importante é que, mesmo com a presença de mecanismos celulares de correção, alguns erros escapam ao controle, especialmente em células reprodutivas, que dependem de processos complexos para garantir sua formação. Assim, as causas das euploidias envolvem uma combinação de falhas internas da divisão celular, influências externas capazes de desestabilizar o DNA e erros espontâneos que ocorrem durante a formação do novo organismo. Cada uma dessas situações pode resultar na duplicação ou na falha da redução dos conjuntos cromossômicos, originando configurações como a haploidia, triploidia ou tetraploidia. A poliploidia possui grande relevância científica porque oferece um modelo privilegiado para compreender como o número de cromossomos influencia o desenvolvimento, funcionamento e evolução dos organismos. Embora em humanos essas alterações sejam raras e, na maioria das vezes, incompatíveis com a vida, elas ajudam pesquisadores a entender os limites biológicos da espécie, o equilíbrio necessário para o funcionamento celular e os impactos que o excesso de material genético causa na formação de tecidos, órgãos e sistemas. A análise dessas condições também permite investigar como os genes se relacionam entre si, como ocorrem compensações genéticas e quais mecanismos o organismo ativa para tentar lidar com desequilíbrios cromossômicos. E em plantas, entretanto, a poliploidia é muito mais comum e pode ser altamente vantajosa. Diversas espécies vegetais poliploides apresentam maior tamanho, maior robustez estrutural, maior tolerância ao frio ou à seca, além de melhor adaptação a ambientes extremos. Essas características fazem da poliploidia uma ferramenta essencial, tanto para estudos evolutivos quanto para as aplicações práticas na agricultura, já que muitas plantas cultivadas, como trigo, morango e algumas variedades de batata, são resultado de eventos poliploides naturais ou induzidos artificialmente. Assim, a compreensão da poliploidia não só amplia o conhecimento sobre genética e evolução, mas também permite desenvolver cultivares mais produtivas, resistentes e adaptadas, demonstrando seu forte impacto científico, econômico e ambiental. Então, basicamente, resumindo, as euploidias representam situações em que há ganho ou perda de conjuntos cromossômicos completos, e não apenas de cromossomos individuais. Elas evidenciam de forma muito clara como o equilíbrio do material genético é essencial para o funcionamento adequado de qualquer organismo. Quando esse equilíbrio é mantido, algumas espécies, especialmente plantas, podem até se beneficiar, desenvolvendo maior vigor e produtividade. Porém, quando esse balanço é rompido em organismos que não toleram grandes variações, como os humanos, as consequências costumam ser incompatíveis com a vida. Essa categoria de alterações reforça, portanto, o papel central que a quantidade correta de DNA desempenha na estabilidade biológica e no desenvolvimento saudável. As alterações euploides ou aneuploidias são mudanças numéricas que atingem cromossomos específicos e não conjuntos inteiros. Em vez de afetar todo o conjunto cromossômico, como ocorre nas euploidias, aqui o problema ocorre em cromossomos isolados, faltando um, sobrando um até dois. Esse tipo de alteração faz com que determinadas regiões do DNA fiquem em desequilíbrio, já que alguns genes passam a existir em quantidade maior ou menor do que o ideal. Por isso, as aneuploidias costumam ter impacto direto e perceptível no desenvolvimento do indivíduo, sendo uma das causas mais comuns de síndromes genéticas associadas a erros na meiose.
As aneuploidias elas surgem, em sua maioria, a partir de um erro conhecido como não disjunção, que ocorre durante a meiose. Nessa etapa, os cromossomos homólogos ou as cromátides irmãs deveriam se separar de maneira precisa, garantindo que cada gameta receba apenas um exemplar de cada cromossomo. Porém, quando essa separação falha, ambos os cromossomos acabam migrando para o mesmo gameta, enquanto o outro fica completamente sem aquele cromossomo. Se um desses gametas desbalanceados participa da fecundação, o embrião resultante também carregará esse erro, apresentando um cromossomo a mais ou faltando em uma posição específica. Esse desequilíbrio numérico altera a quantidade de genes presentes e afeta diretamente o desenvolvimento embrionário e as características físicas do indivíduo. As aneuploidias podem ser divididas em diferentes categorias, dependendo de como o número de cromossomos é alterado. A mais conhecida é a trissomia, em que um par cromossômico passa a contar com 3 exemplares em vez de 2. Esse excesso de material genético causa desequilíbrios importantes. O exemplo mais frequente é a trissomia do 21, responsável pela síndrome de Down. Outras trissomias também ocorrem, como a trissomia 18, que leva à síndrome de Edwards, e a trissomia 13, associada à síndrome de Patau, ambas caracterizadas por quadros clínicos mais graves. Outra categoria é a monossomia, em que o indivíduo possui apenas um cromossomo em determinado par. Na maior parte das vezes, essa condição é incompatível com o desenvolvimento embrionário, levando à perda gestacional. A grande exceção é a monossomia X, conhecida como síndrome de Turner, em que a pessoa nasce com apenas um cromossomo X e, apesar das características específicas, ela consegue sobreviver. Existe também o grupo das aneuploidias dos cromossomos sexuais, que são geralmente mais toleradas pelo organismo. Isso acontece porque os cromossomos sexuais possuem mecanismos naturais de compensação de dosagem gênica, como a inativação do X. Por isso, indivíduos podem nascer com combinações como XXY, que caracteriza a síndrome de Klinefelter, XXX, chamada de triplomer X, ou XYY, conhecida como síndrome de Jacobs. Nessas condições, as alterações costumam ser mais leves quando comparadas a aneuploidias autossômicas, justamente pela forma como o corpo regula a expressão desses genes. As aneuploidias podem surgir por diferentes motivos, mas a origem mais comum está nas falhas espontâneas que ocorrem durante a meiose, quando os cromossomos deveriam se separar de maneira precisa para formar gametas equilibrados. Em alguns casos, porém, essa separação não acontece corretamente, gerando óvulos ou espermatozoides com cromossomos a mais ou a menos. Além desses erros naturais, fatores ambientais também podem aumentar o risco de alterações cromossômicas. A exposição à radiação, certas substâncias químicas, medicamentos específicos ou toxinas ambientais podem interferir na divisão celular e comprometer a integridade do material genético. Outro ponto importante é que, ao longo da vida, as células acumulam pequenos erros durante a replicação do DNA. Isso também pode contribuir para falhas na formação dos gametas. Entre todos os fatores conhecidos, um dos mais significativos é a idade materna avançada. À medida que os óvulos envelhecem, eles ficam mais suscetíveis a erros de separação cromossômica, aumentando de forma expressiva o risco de aneuploidias em gestações tardias. As consequências das aneuploidias variam bastante e dependem diretamente de qual cromossomo foi afetado e de quantos genes importantes ele carrega. Quando a alteração envolve cromossomos que possuem grande quantidade de genes essenciais para o desenvolvimento, o impacto costuma ser severo, muitas vezes incompatível até com a vida. É por isso que a maioria das trissomias autossômicas não chega ao nascimento. Em contraste, algumas regiões do genoma possuem mecanismos naturais de compensação que ajudam a equilibrar a expressão dos genes, tornando certas aneuploidias menos graves. Esse é o caso das alterações nos cromossomos sexuais, que conseguem ajustar melhor o excesso ou a falta de material genético. Assim, o efeito final pode ir desde quadros clínicos muito intensos até condições mais brandas, demonstrando o quanto o equilíbrio correto do número de cromossomos é fundamental para o desenvolvimento saudável. As aneuploidias ocorrem principalmente devido a erros na separação dos cromossomos durante a formação dos gametas, processo conhecido como meiose. Esses erros geram células que carregam cromossomos extras ou faltando, provocando desequilíbrios na quantidade do material genético. O impacto dessas alterações varia de acordo com quais genes foram afetados e a importância funcional desses genes para o desenvolvimento e funcionamento do organismo. Dessa forma, as aneuploidias reforçam a importância do equilíbrio cromossômico e ajudam a explicar como pequenas alterações no DNA
podem ter efeitos significativos na saúde humana.